Em um estudo que investigou a memória de curto prazo em humanos, os participantes memorizaram uma lista de 20 palavras e, após um intervalo de 30 segundos, tentaram se lembrar no maior número possível delas. O pesquisador registrou o número de palavras corretamente lembradas por cada participante. Qual método de pesquisa em psicologia cognitiva foi utilizado nesse estudo? Resposta: experimento. Explique o motivo pelo qual assinalou a resposta. O estudo envolve uma configuração controlada onde os participantes são submetidos a uma tarefa específica, memorizar a lista, e, após um intervalo, 30 segundos, são testados em sua habilidade de recordar as palavras. O pesquisador manipula as condições e mede os resultados, palavras corretamente lembradas, características típicas de um experimento. Durante uma aula, a professora explica um novo conceito complexo. Ana, uma estudante atenta, foca na explicação da professora, tomando notas e fazendo perguntas relevantes. Posteriormente, durante o estudo individual, Ana consegue recordar os detalhes da aula e aplicar o novo conceito em exercícios. Descreva no mínimo 2 processos cognitivos que permitiram que Ana aprendesse o novo conceito com sucesso. Atenção: permitiu que Ana se concentrasse na explicação, filtrando distrações. A atenção é a capacidade de focar seletivamente em um aspecto específico enquanto ignora outros. É um recurso cognitivo limitado, mas fundamental para o processamento de informações. Memória de trabalho, ou memória de curto prazo. Durante a explicação, Ana usava sua memória de trabalho para manter e manipular as informações. A memória de trabalho permite que as pessoas mantenham informações em mente por alguns segundos e usem essas informações para tarefas, aprendizado, raciocínio e compreensão. Codificação refere-se à maneira como as informações são representadas e armazenadas na memória. Ana também tomou notas e fez perguntas, o que facilitou a codificação do novo conceito em sua memória de longo prazo. Tomar notas ajuda a reformular as informações com as próprias palavras, promovendo uma compreensão mais profunda e duradoura. Ao fazer perguntas, Ana engajou-se em um processamento profundo, conhecido por melhorar a retenção de informações ao estimular o pensamento crítico e a aplicação do conhecimento. João, um aluno do terceiro ano do ensino fundamental, está jogando com blocos de montar. Ele tenta construir uma torre alta, mas os blocos continuam caindo. João então tenta uma estratégia diferente, usando os blocos para construir uma base mais larga e robusta antes de tentar construir a torre. Com base na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, em qual estágio do desenvolvimento cognitivo João se encontra? Resposta: operatório concreto, 7 a 11 anos. Justifique a resposta com ações de João que demonstram estar no estágio assinalado. Raciocínio lógico: João percebeu que sua estratégia inicial não estava funcionando, então ele mudou sua abordagem e decidiu construir uma base mais larga e robusta primeiro. Isso mostra que ele é capaz de pensar logicamente e resolver problemas de maneira sistemática. Compreensão de causa e efeito: João entendeu que a instabilidade da torre era causada por uma base pouco robusta. Ele então modificou sua estratégia para corrigir o problema. Em um projeto em grupo, Ana e Bernardo precisam construir uma maquete de um vulcão para a aula de ciências. No entanto, eles divergem sobre o material a ser utilizado e a forma como a maquete deve ser construída. Descreva como Ana e Bernardo podem utilizar suas habilidades sociais e estratégias de resolução de problemas para trabalhar em conjunto de forma eficaz e concluir o projeto com sucesso. Comunicação aberta: eles devem expressar suas ideias e preocupações de maneira clara e respeitosa, como explicar por que eles acreditam que seu método é o melhor e ouvir atentamente as ideias do outro. Escuta ativa: ambos devem prestar total atenção ao que o outro está dizendo, fazer perguntas para esclarecer e refletir sobre o que foi dito para garantir a compreensão. Negociação e compromisso: se eles têm ideias diferentes sobre como o projeto deve ser feito, podem negociar um compromisso que incorpore elementos das ideias de ambos, como decidir usar um tipo de material sugerido por Ana para uma parte do vulcão e outro tipo sugerido por Bernardo para outra parte. Resolução de problemas em conjunto: eles podem usar essa abordagem em que identificam o problema, discordância sobre materiais e design, geram possíveis soluções, avaliam essas soluções e implementam e avaliam a solução escolhida. Respeito mútuo: isso pode ajudar a manter um ambiente de trabalho positivo e produtivo.
Divisão de tarefas: eles podem dividir o projeto em tarefas menores e cada um pode assumir a responsabilidade por diferentes partes do projeto. Isso pode ajudar a garantir que ambos contribuam igualmente para o projeto. Explique por meio de exemplos o que é o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Justifique seus exemplos. Raciocínio indutivo envolve a formulação de generalizações com base em observações específicas ou conjuntos limitados de dados. É o processo de tirar conclusões prováveis a partir de exemplos específicos. Exemplo de raciocínio indutivo: suponha que um pesquisador observe que, em várias classes diferentes, estudantes que estudam em grupos tendem a ter desempenho superior nas provas comparados àqueles que estudam sozinhos. Com base nesses casos observados, o pesquisador pode induzir que o estudo em grupo é geralmente mais eficaz do que o individual para melhorar os resultados das provas. Este é um exemplo de raciocínio indutivo porque parte de observações específicas para chegar a uma generalização mais ampla. Raciocínio dedutivo começa com uma ou mais premissas gerais e tira conclusões específicas. É um processo de raciocínio lógico que garante conclusões válidas, desde que as premissas sejam verdadeiras. Exemplo de raciocínio dedutivo: se uma premissa é que todos os mamíferos têm corações, premissa geral, e outra é que baleias são mamíferos, premissa específica, então é possível concluir que baleias têm corações. Este é um exemplo porque parte de premissas gerais para chegar a uma conclusão específica. Justificação dos exemplos. Estes exemplos ilustram bem a diferença entre os dois tipos de raciocínio. No caso do raciocínio indutivo, as conclusões são prováveis mas não garantidas, uma vez que é possível que futuras observações demonstrem exceções à regra generalizada. Já no raciocínio dedutivo, as conclusões são lógicas e necessariamente verdadeiras, assumindo que as premissas sejam corretas. Serberger enfatiza que ambos os tipos são essenciais no pensamento humano e têm aplicações práticas importantes em vários campos, desde a ciência até a vida cotidiana. Apresente uma teoria sobre a atenção e exemplifique com o uso de uma tarefa. Teoria da capacidade limitada de processamento, TCLP. A atenção é um recurso limitado que deve ser distribuído entre várias tarefas cognitivas, e a capacidade de processamento é compartilhada entre diferentes atividades mentais. Exemplo: tarefa divided attention task, tarefa de atenção dividida. Nela, os participantes são solicitados a realizar duas tarefas simultaneamente, geralmente envolvendo diferentes modalidades sensoriais. Por exemplo, ouvir uma série de números em um fone de ouvido, tarefa auditiva, e, ao mesmo tempo, visualizar e responder a uma série de estímulos visuais em uma tela, tarefa visual. A teoria da capacidade limitada de processamento prediz que, ao realizar essas duas tarefas, os participantes terão um desempenho pior em comparação com quando realizam cada tarefa separadamente, porque a atenção é compartilhada entre as duas tarefas, levando a um esgotamento dos recursos de processamento disponíveis. Um dos critérios usados para definir a inteligência humana é a capacidade de resolução de problemas. Qual o ciclo ideal de resolução de problemas? Identificação do problema. Compreender qual é o problema a ser resolvido, definir o problema de maneira clara e concisa, identificando suas causas e efeitos. Geração de alternativas. Gerar uma lista de possíveis soluções ou abordagens para resolver o problema. Isso requer criatividade e pensamento divergente para explorar diferentes opções. Avaliação das alternativas. Analisar as alternativas para determinar sua viabilidade e eficácia. Isso envolve considerar os prós e contras. Tomada de decisão. Selecionar a melhor alternativa com base na análise das alternativas, considerando os objetivos, recursos disponíveis e consequências potenciais de cada opção. Implementação da solução. Colocar em prática a solução escolhida. Avaliação dos resultados. Avaliar os resultados da implementação da solução para determinar se o problema foi resolvido de forma eficaz. Isso pode envolver revisar os resultados, ajustar a solução conforme necessário e aprender com a experiência para resolver problemas futuros de maneira mais eficaz. Um pesquisador está interessado em estudar os efeitos da atenção na memória. Para isso, ele dispõe de vários materiais de pesquisa, listas de palavras, jogos, etc., e tem acesso com facilidade a inúmeros equipamentos de pesquisa.
Utilizando seu conhecimento das aulas de métodos em psicologia cognitiva, atenção e memória, proponha uma questão interessante que possa ser investigada e proponha um procedimento para responder esta questão. Você deve incluir ao menos um equipamento de pesquisa estudado na aula de métodos e descrever como ele poderá auxiliá-lo na resposta à sua pergunta. Questão: como a atenção seletiva afeta a memória de curto prazo em situações de distração? Procedimento: seleção dos participantes. Recrutar participantes saudáveis com idades entre 18 e 30 anos, sem histórico de distúrbios neurológicos ou psiquiátricos. Materiais: preparar uma lista de palavras para ser apresentada. Equipamento de pesquisa: utilizar um eye tracking para medir a fixação ocular dos participantes enquanto realizam uma tarefa de memorização. Procedimento experimental: A. Os participantes serão instruídos a fixar o olhar em um ponto central da tela. B. Uma lista de palavras será apresentada por um curto período de tempo. C. Durante a apresentação das palavras, serão exibidos distratores visuais periféricos. D. Após a apresentação das palavras, os participantes serão solicitados a fazer um teste de memória para recordar o maior número possível de palavras da lista. Análise dos dados: analisar os dados do eye tracking para avaliar o tempo de fixação nas palavras e nos distratores durante a tarefa. Comparar a performance na tarefa de memória entre as palavras que receberam maior e menor tempo de fixação. Interpretação dos resultados: os resultados podem indicar como a atenção seletiva influencia a capacidade de memória de curto prazo em situações de distração. Como Serberg define a inteligência? Componente analítico: refere-se à capacidade de analisar problemas e gerar soluções de forma eficaz. Envolve a aplicação de estratégias de resolução de problemas e a avaliação crítica das informações. Componente criativo: relaciona-se com a capacidade de pensar de forma criativa e inovadora, gerando ideias originais e adaptando-se a novas situações de maneira flexível. Componente prático: refere-se à capacidade de aplicar efetivamente o conhecimento em contextos do mundo real e envolve a adaptação às demandas do ambiente e a habilidade de resolver problemas de maneira eficaz. Qual é o principal processo cognitivo envolvido na seleção de estímulos relevantes em meio a um ambiente cheio de informações? É a atenção seletiva, que é a capacidade de direcionar a atenção para estímulos específicos enquanto se ignora outros, permitindo que as pessoas se concentrem nos aspectos mais importantes de uma situação e filtrem as informações menos relevantes. Explique como a atenção seletiva funciona e dê um exemplo de como ela pode ser aplicada em situações do cotidiano. A atenção seletiva funciona como um filtro que direciona nossa percepção para informações consideradas relevantes ou importantes, enquanto suprime ou reduz a percepção de informações menos relevantes. Um exemplo é quando estamos em um ambiente ruidoso, como um restaurante lotado, e conseguimos focar nossa atenção em uma conversa específica, ignorando os ruídos de fundo. Analise como a atenção seletiva pode influenciar a capacidade de um motorista em perceber sinais de trânsito importantes enquanto dirige em uma estrada movimentada. A atenção seletiva desempenha um papel na capacidade de um motorista em perceber sinais de trânsito importantes enquanto dirige em uma estrada movimentada. Nesse contexto, a atenção seletiva permite que o motorista concentre sua atenção nos sinais de trânsito relevantes, como semáforos, placas de sinalização, sinais de parada e de velocidade, enquanto ignora estímulos menos relevantes, como anúncios publicitários ou paisagens ao redor da estrada. Se um motorista estiver dirigindo em uma estrada movimentada e não estiver atento aos sinais de trânsito importantes devido à falta de atenção seletiva, ele poderá perder um sinal de parada ou um limite de velocidade, aumentando o risco de acidentes. O que é a memória de curto prazo e como ela difere da memória de longo prazo? A memória de curto prazo é um sistema de armazenamento temporário de informações que estão sendo processadas ativamente. Ela tem uma capacidade limitada e retém informações por um curto período, geralmente de 15 a 30 segundos, a menos que sejam ensaiadas repetidamente. Ela é frequentemente associada à memória de trabalho, que é responsável por manter e manipular informações temporárias para realizar tarefas cognitivas complexas, como resolver problemas e tomar decisões. A memória de longo prazo é um sistema de armazenamento de informações de longa duração e com capacidade virtualmente limitada.
As informações armazenadas podem ser recuperadas mais tarde, mesmo após um longo período de tempo, e são menos suscetíveis a esquecimento. Uma diferença fundamental entre os tipos de memória é a forma como as informações são codificadas. Na memória de curto prazo, as informações são mantidas de forma temporária e podem ser facilmente esquecidas se não forem transferidas para a memória de longo por meio de processos de consolidação. Qual é o papel da percepção na formação de nossa experiência sensorial? A percepção é o processo pelo qual interpretamos e organizamos as informações sensoriais que recebemos do ambiente ao nosso redor. A percepção é responsável por dar significado aos estímulos captados do ambiente, permitindo-nos reconhecer objetos, pessoas, lugares e situações. Por exemplo, quando vemos uma maçã, nossa percepção não se limita apenas à forma e cor do objeto, mas também inclui associações com a ideia de uma maçã, seu sabor, textura e experiências anteriores relacionadas a maçãs. Descreva como um experimento de laboratório pode ser projetado para estudar a memória de curto prazo. Seleção dos participantes. Recrutar uma amostra de participantes que representem a população de interesse. Tarefa de memorização. Desenvolver uma tarefa para testar a memória de curto prazo dos participantes, como apresentar uma lista de palavras ou números para os participantes memorizarem por um curto período de tempo, como 30 segundos. Intervalo de retenção. Fornecer um intervalo de tempo, como 30 segundos, durante o qual os participantes devem reter as informações sem praticar nenhuma atividade distrativa. Tarefa de recordação. Pedir aos participantes que recordem o maior número possível de itens da lista apresentada anteriormente. Medição do desempenho. Registrar o número de itens corretamente lembrados por cada participante. Análise dos resultados. Analisar os resultados para determinar a capacidade média de memória de curto prazo dos participantes e avaliar se há diferenças significativas de desempenho entre os grupos ou condições experimentais, se aplicável. Controle de variáveis. Controlar variáveis que possam influenciar os resultados, como a dificuldade da lista de palavras ou números, o tempo de apresentação, o tempo de intervalo de retenção, entre outros. Considere um cenário onde uma pessoa perde temporariamente a sensação de dor devido a um anestésico local. Descreva o processo de transdução sensorial que ocorre nesse caso. Nesse caso, o processo de transdução sensorial é interrompido ou modificado de forma que os sinais de dor não são adequadamente transmitidos ao cérebro. Estímulo inicial é a aplicação do anestésico local na região do corpo onde a pessoa está sentindo dor. O anestésico bloqueia a transmissão dos sinais de dor nos nervos periféricos da região. Receptores sensoriais. Os nociceptores são ativados quando há um estímulo doloroso, como uma lesão ou inflamação. Transdução. Quando os nociceptores são ativados, eles convertem o estímulo doloroso em um impulso elétrico, que é então transmitido ao longo dos nervos periféricos em direção ao sistema nervoso central. Bloqueio pelo anestésico. O anestésico bloqueia os canais de sódio nos nervos periféricos, impedindo a transmissão do impulso elétrico. O sinal de dor não consegue ser transmitido efetivamente ao cérebro. Interpretação no cérebro. O cérebro não recebe a informação de que há um estímulo doloroso na região onde o anestésico foi aplicado. Isso resulta na perda temporária da sensação de dor nessa região. O anestésico local não elimina completamente a capacidade dos receptores de dor de detectar estímulos dolorosos. Ele apenas impede a transmissão desses sinais ao cérebro, resultando na perda temporária da sensação de dor na região onde foi aplicado. Qual das seguintes opções descreve melhor a atenção seletiva? Resposta: capacidade de selecionar e focar a atenção em estímulos específicos, enquanto ignoramos outros. Qual dos seguintes exemplos melhor ilustra a memória de curto prazo? Resposta: lembrar-se de como resolver um problema de matemática que você aprendeu hoje. Qual dos seguintes métodos é mais comumente usado em pesquisas de psicologia cognitiva? Resposta: experimentos de laboratório. Qual dos seguintes descreve melhor a transdução sensorial? Resposta: processo de converter sinais sensoriais em impulsos elétricos no cérebro. O que é e quais são os tipos de memória descritos no livro Psicologia Cognitiva de Serberger? Memória sensorial é a forma mais breve de memória e está relacionada à breve retenção de informações sensoriais após a estimulação original ter cessado. É subdividida em memória icônica, que retém informações visuais.
Memória ecoica, que retém informações auditivas. Memória de curto prazo é a capacidade de reter informações por um curto período, geralmente segundos a minutos, antes que sejam esquecidas ou transferidas para a memória de longo prazo. Memória de longo prazo é a capacidade de armazenar uma quantidade limitada de informações por um período de tempo indeterminado. Pode ser subdividida em memória explícita ou declarativa, que se refere à memória consciente de fatos e eventos. Inclui a memória episódica, memória de eventos pessoais, e a memória semântica, memória de fatos e conceitos. Memória implícita ou procedimental, que se refere à memória inconsciente de habilidades e procedimentos. Inclui a memória procedural, memória de como realizar ações e habilidades, e a memória condicionada, memória associativa entre estímulos e respostas. O que é e quais são os tipos de atenção descritos no livro Psicologia Cognitiva de Serberger? Atenção seletiva é a capacidade de selecionar e focar a atenção em estímulos específicos, enquanto se ignora outros estímulos. Atenção dividida é a capacidade de dividir a atenção entre duas ou mais tarefas ou estímulos. Atenção sustentada é a capacidade de manter a atenção em uma tarefa ou estímulo por um longo período de tempo. Atenção alternada é a capacidade de alternar a atenção entre diferentes tarefas ou estímulos. Por exemplo, quando um cirurgião alterna a atenção entre diferentes partes de uma operação. O que é sensação segundo o livro Psicologia Cognitiva de Serberger? A sensação é o processo pelo qual os receptores sensoriais detectam estímulos físicos do ambiente e os convertem em sinais neurais que são enviados ao cérebro para processamento adicional. É a primeira etapa do processo perceptivo, onde a informação sensorial é coletada pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, e transmitida ao cérebro. O que é percepção segundo o livro Psicologia Cognitiva de Serberger? A percepção é o processo pelo qual organizamos e interpretamos as informações sensoriais que recebemos do ambiente, de modo a atribuir significado e criar uma representação consciente da realidade ao nosso redor. É o processo pelo qual damos sentido às sensações, reconhecendo padrões, formas, objetos e eventos. O que é inteligência? A inteligência é a organização do conhecimento na nossa mente, e ela pode ser subdividida em conhecimento declarativo. O que? Qual? Quais representações de conhecimento? Conhecimento processual. Como? Como ocorre o processo do conhecimento? Quanto mais utiliza, mais conhecimentos dessa natureza consigo desenvolver. Envolve as mesmas habilidades e pode ser aprimorada ao longo do processo de aprendizagem. O que é o conhecimento declarativo? Parte do nosso conhecimento que é consciente e que pode ser verbalmente descrito. Esse tipo de conhecimento abrange fatos e informações que as pessoas podem recordar e declarar explicitamente. Por exemplo, saber que Paris é a capital da França. Dentro do conhecimento declarativo, existem geralmente dois subtipos. Conhecimento semântico. Este é o conhecimento sobre fatos gerais do mundo, como fatos históricos, conceitos matemáticos ou regras gramaticais. Ele é adquirido através da aprendizagem formal ou informal e é independente do contexto pessoal do aprendizado. Conhecimento episódico. Este tipo de conhecimento está relacionado a eventos pessoais e experiências, ou seja, ele é autobiográfico. Por exemplo, lembrar-se do seu último aniversário ou a primeira vez que você viajou para um lugar novo. O conhecimento declarativo é contrastado com o conhecimento procedimental, que se refere ao conhecimento de como realizar certas tarefas e habilidades, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento, que não necessariamente podem ser facilmente expressos em palavras. O que é o conhecimento processual? Refere-se à habilidade de executar tarefas, habilidades ou procedimentos sem necessidade de conscientemente pensar sobre os passos envolvidos. Este tipo de conhecimento é geralmente adquirido através da prática e da repetição, tornando-se automático e difícil de verbalizar. Por exemplo, dirigir um carro. O que é memória semântica? A memória semântica é um tipo de memória de longo prazo que nos permite armazenar e recuperar informações sobre o significado das palavras, conceitos e conhecimentos gerais.